mensagem dessa manhã é intitulada O Significado, a Importância da Comunhão com o Senhor na Ceia do Senhor. The communion service is a remembrance of the Lord's sacrifice. A Ceia do Senhor é uma lembrança do sacrifício de Cristo para nós. So we must understand just what was Christ's sacrifice. Então é importante que nós entendamos o que foi o sacrifício de Cristo. It is important to understand that it was the culminating achievement of God, the sacrifice of Christ. É importante nós percebermos que o sacrifício de Cristo foi a realização culminante de Deus. The absolute perfection of the sacrifice of Christ is because of the dignity of his person. A absoluta perfeição do sacrifício de Cristo é gerada pela dignidade da pessoa que o ofereceu. It was the God-man who obeyed, suffered and died. Foi o Deus-homem que obedeceu, sofreu e morreu. Nothing equal could ever be offered again. Nenhum outro sacrifício igual poderia ser oferecido novamente. The sacrifice portrayed the glorious work of Christ Jesus. O sacrifício em si descreveu a gloriosa obra de Jesus Cristo. Aptness and excellence could never be surpassed because it was the work of him who, in the words of Scripture, thought it not a robbery to be equal with God. A aptidão e a excelência jamais poderiam ser ultrapassadas no sacrifício que foi feito, porque a obra que por ele foi feita, na linguagem das Escrituras, em Filipenses 2,6, diz: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Christ's readiness and willingness to complete the sacrifice is seen in his words in Hebrews chapter 10, verse 9, Lo, I come to do thy will, O God. As próprias palavras de Jesus, a sua prontidão, a sua disposição para realizar o seu sacrifício são vistas nas palavras dele em Hebreus 10, 9, onde nós lemos o seguinte: Eis que aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. The Father's will was centered on and terminated in the sacrifice of Christ. A vontade de Deus estava centrada no e foi completada, terminada no sacrifício de Cristo. The priceless blessing of Christ's sacrifice is proclaimed by the Holy Spirit when it is said, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. A bênção sem preço do sacrifício perfeito de Cristo foi proclamada pelo Espírito Santo nas palavras de Hebreus 10:10, que diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. And so Christ's sacrifice originated. It started in the will of the Father. Então, o sacrifício de Cristo teve origem na vontade do Pai. It was essential that the Father should be willing to call his Son to this sacrifice. Seria essencial que o Pai estivesse disposto a conclamar o seu Filho para esta obra. Because the Father was the person to whom satisfaction was to be made. Porque o Pai era aquela pessoa que precisava ser satisfeita na sua vontade. And so the plan and purpose of the Father is shown to us in the Scripture, Acts 2:23. Então, o plano e o propósito do Pai são demonstrados para nós nas Escrituras em Atos 2:23,
que diz: sendo este Cristo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. The one offering of Christ, willed by the Father, was once offered. A oferta única de Cristo, que foi da vontade do Pai, foi oferecida uma única vez. The divine perfection is seen in this fact that it was once offered. A perfeição divina pode ser vista nesse fato de que ela foi oferecida uma única vez. To dare to propose a reenactment of the one offering is to attempt to denigrate the very will and purpose of the Father. Ousar voltar a representar essa oferta feita uma única vez é uma tentativa de denigrir a própria vontade e o próprio propósito do Pai. The majesty, the power, and the glory of God is seen in the one offering once delivered. A majestade, o poder e a absoluta perfeição de Cristo como Senhor é vista em sua oferta única, oferecida uma única vez. The contrast between the all-sufficient offering of Christ and the ineffectual offering of priests in the Old Testament is given in the words of Hebrews chapter 10 and verse 11 to 12. O contraste entre a suficiência completa da oferta de Cristo e as ofertas não eficazes oferecidas repetidas vezes sob a lei é descrita em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12, que dizem: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus. Christ Jesus has triumphed in his sacrifice, and he will perfectly give to those who come to him freedom from guilt and freedom from punishment for sin. Cristo Jesus triunfou tremendamente através do seu sacrifício, e ele dará perfeitamente a todos os que vêm a ele a liberdade da culpa e da punição que é oriunda do pecado. He will give them possession of true holiness and fellowship with him. Ele dará a essas pessoas a verdadeira posse da perfeita santidade e da verdadeira alegria de comunhão com Ele como Pai. And he will remember no more their sins, in the glorious words of Scripture in Hebrews chapter 10, 17 and 18. E Ele não mais se lembrará dos pecados, como dizem as palavras gloriosas de Hebreus 10, 17 e 18. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. The glorious blessing of Christ's sacrifice is that the Father remembers your sin and my sin no more. A gloriosa realização do sacrifício de Cristo é que o Pai não se lembra mais dos seus pecados e dos meus pecados. We stand complete in Jesus Christ. Nós estamos plenos, completos na pessoa de Cristo diante de Deus o Pai. In the glorious words of Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation on you or on me. Nas gloriosas palavras expressas por Paulo em Romanos 8:1, agora, pois, já não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. And he is the absolute perfection of what the Father willed for him. E ele é a absoluta perfeição do que o Pai tensionou que ele fosse. It is difficult for me now to come to teach what the Roman Church holds.
E agora, para mim, novamente é difícil ensinar aquilo que a Igreja Católica Romana apresenta como sendo a sua verdade. But we must do so that we may understand the oppression that is against the Catholic people. Mas é importante nós entendermos esse ensinamento para que nós entendamos a opressão que repousa sobre os ombros dos católicos romanos. And in clearly understanding the error, we may desire to free people to the truth of the finished sacrifice. E a nossa compreensão profunda do erro em que eles estão mergulhados deve nos motivar rumo a estarmos querendo libertar os católicos romanos que estão debaixo desse ensino. In the official teaching of the Catholic Church, Christ is said to be immolated or re-sacrificed. Na teologia católico-romana, afirma-se que Cristo é imolado ou ressacrificado. And so we read the exact words from Vatican Council II. Então nós lemos as palavras precisas expressas pelo Concílio Vaticano II, que diz: pois no sacrifício da missa, o nosso Senhor é imolado quando ele começa a estar presente sacramentalmente como comida espiritual do fiel, sob as aparições do pão e do vinho. The present-day Catholic teaching has officially ratified the Council of Trent. O ensino da Igreja Católica dos dias de hoje tem oficialmente ratificado os ensinos do Concílio de Trento. The Catholic Church puts a curse on anyone who holds that the Lord's communion service is just a remembrance. A Igreja Católica coloca um anátema, uma maldição sobre aquela pessoa que defende que a ceia do Senhor, a comunhão com o Senhor, é uma mera lembrança do sacrifício de Cristo. And they insist that it is a propitiatory, that is a satisfying sacrifice offered to God. E eles insistem que essa cerimônia, a missa em si, é um sacrifício propiciatório aos olhos de Deus. And so we read the exact words of official Catholic teaching. Então nós vamos ler as palavras precisas do ensino católico romano atual. This is taken from the canons of the Council of Trent, Canon 3. E isso é extraído dos cânones e dos decretos do Concílio de Trento, cânon número 3. Se alguém diz que o sacrifício da missa é apenas de louvor e ação de graças, ou se é mera comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas não é propiciatório, ou se aproveita o proveito para aquele que o recebe e não é oferecido pelos vivos e pelos mortos, pelos pecados, pelas punições, pelas satisfações e outras necessidades, que tal pessoa seja anátema. How would you answer a Catholic who holds this teaching? Como é que você responderia a um católico que obedece a esse ensino? If a Catholic comes to you and said, I believe that the Mass is a reenactment of Christ's sacrifice. Se um católico chegasse para você e dissesse, eu creio que a missa é uma nova representação do sacrifício de Cristo. I believe that the Mass satisfies the wrath of God. Eu creio, se ele dissesse para você, que a missa satisfaz a ira de Deus. How would you answer? Como é que você responderia? You would say to him, look at the words of Jesus Christ. Você teria que dizer a ele, olhe para as próprias palavras proferidas por Cristo. Jesus said, take and eat. Jesus disse, tomai e comei. He spoke to the apostles. Ele falou aos apóstolos. He was not addressing his Father in heaven. Ele não estava se dirigindo ao seu Pai nos céus. He did not say,
take and propitiate. Ele não estava dizendo, tomai e propiciai. He said, do this in remembrance of me. Ele diz, fazei isso em memória de mim. I ask that you deal with this topic delicately and with love when dealing with Catholics. Eu peço que vocês, ao lidarem com católicos romanos, tratem esse assunto com toda sensibilidade e com todo amor. Because many of their emotions are tied up with this sacrifice repeated. Porque muitas das emoções deles estão intimamente ligadas com a repetição desse sacrifício. Bring them back to the exact words of Christ, take and eat. Leve-os de volta às palavras exatas de Jesus, tomai e comei, In remembrance of me. em memória de mim. The Catholic Church goes further than just having Christ be reoffered. A Igreja Católica vai além do simples oferecer novamente do sacrifício de Cristo. They teach people that they must themselves be victims and offer themselves with Christ. Eles ensinam que o povo católico romano tem que ser uma vítima sagrada, ele tem que se oferecer também como sacrifício, como Cristo se ofereceu. So the ordinary Catholic is told by his priest that he should offer himself with the blood of Christ. Então o católico é instruído a oferecer-se a si mesmo junto com o sangue de Cristo. We read the official teachings from Vatican Council II, document number 9. Nós lemos aqui as palavras oficiais do Concílio Vaticano II, o documento de número 9. Consequentemente, o sacrifício eucarístico é a fonte e a culminação de toda a adoração da Igreja Católica e da vida cristã. O fiel participa mais plenamente desse sacrifício de ação de graças, propiciação, petição e louvor, não apenas quando ele participa, não apenas quando ele se oferece de todo o coração como vítima sagrada e em si mesmo como vítima ao Pai, através do sacerdote, mas também quando ele recebe essa mesma vítima sacramentalmente. Christ never was a victim. Jesus jamais foi uma vítima. This idea is nowhere in Scripture. Essa ideia não se encontra presente na Bíblia. He freely of his own will offered himself to the Father. Ele livremente, da sua espontânea vontade, se ofereceu ao Pai. This Catholic idea of focusing on Christ as a victim is a wrong attitude. Essa ideia católica romana de focar a atenção em Cristo como vítima é uma atitude errada. The Catholic mind is filled with thoughts of the suffering Christ. A mente católica é repleta dos pensamentos do sofrimento, basicamente físico, de Cristo. Christ is now Lord of Lords and King of Kings. Agora Jesus é Senhor dos senhores e Rei dos reis. And in your talking to Catholics, you must present him as the glorious Lord risen, who will never suffer again. E como ao abordar um católico, você precisa apresentar a Cristo como o Senhor vitorioso que nunca mais há de sofrer. Because the Catholic mind is dyed, or it is penetrated with these thoughts of Christ being a continuing victim. Porque a mente católica, a mentalidade católica é permeada por essa ideia de que Cristo é uma vítima. And the need to suffer together with him. E que eles precisam continuamente sofrer novamente com Ele. In the Philippines, some men have themselves crucified. Nas Filipinas, alguns homens chegam ao ponto de serem crucificados. And some women go to the steps of the church to their knees bleed. E algumas mulheres sobem os degraus da igreja de joelhos até sangrarem.
They're trying to join their suffering to the suffering of Christ. Eles estão tentando somar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. This is the official teaching of the church. Essa é a forma que a igreja oficialmente ensina os seus seguidores. So we read the official words in Vatican Council II, Então, document number 63. Nós lemos as palavras oficiais da igreja no Concílio Vaticano II, documento 63. Portanto, a celebração eucarística é o cerne da Assembleia dos Fiéis, sobre as quais o sacerdote preside. Portanto, o sacerdote ensina o fiel a oferecer-se como oferecer a vítima divina, Jesus Cristo, a Deus, o Pai, em sacrifício através da missa e com a vítima se fazendo uma oferta da sua vida como um todo. So this is in the mind of a Catholic that Christ is a continuing victim and that they are to suffer with him. Então essa ideia de que Cristo é uma vítima contínua e que o católico romano tem que se oferecer como vítima ao lado de Cristo continuamente. So you reach out and show them the glorious Christ who no longer suffers. Então você precisa mostrar para eles o Cristo glorioso que não precisa mais sofrer. And that we depend only on his sacrifice. E que nós dependemos única e exclusivamente do sacrifício dele. Many of the priests and nuns in our two books wished also to sacrifice themselves with Christ. Muitos dos padres e freiras que nós descrevemos no nosso livro também tinham no passado o desejo de se auto-sacrificar junto com esse ensinamento de contínuo sacrifício de Cristo. To understand Catholicism, I think we do so by reading the testimonies of former priests and nuns. E a forma de nós entendermos melhor como isso se processa no catolicismo é nós lermos o testemunho de ex-padres e ex-freiras. For example, I quote from the testimony of Jacqueline Caesar in our Portuguese nun's book. Eu cito aqui o testemunho de Jaqueline Cassar no livro que está em português, já da Fiel, sobre esse testemunho. She begins her testimony by saying the following words. Ela começa o testemunho dizendo o seguinte: durante 45 anos da minha vida eu passei como católica romana, 22 dos quais como freira, numa clausura de convento dedicada à oração, à reparação e ao sofrimento. Creio que foi o chamamento como freira que me pareceu ser uma miniatura do Salvador do mundo como Jesus Cristo. This is often in the minds of priests and nuns. Isso está muito presente comumente na cabeça de um sacerdote, de uma freira. Especially the devout priests and nuns. Especialmente aqueles que são mais devotados. It is interesting that the Lord saves more devout Catholics than non-practicing. É interessante que Deus salva mais católicos devotos do que católicos não praticantes. I often go and visit the convents and the priest's house. Eu frequentemente visito os conventos, o lar onde moram os sacerdotes. And I would urge you in your place that you would move out and go and visit priests and nuns. E eu quero instar com vocês que vocês, no lugar onde vocês moram, que vocês procurassem esses conventos, essas habitações de sacerdotes e freiras. In speaking about the nun's book, I would like to highly recommend the testimony of Carmen de Mota. Falando sobre esse livro das freiras, eu gostaria muito de recomendar o testemunho da Carmen de Mota. I would ask that you speak to Carmen. Eu pediria que vocês falassem com a Carmen, que está aqui na conferência. As you go into the bookstore, her table is just on the left-hand side. À medida que vocês entram ali na livraria, a mesa dela com os livros está logo à esquerda na entrada.
I really think that the nun's book is a complement to the priest's book and that the two go together. Eu creio que esse livro de testemunho das freiras é um bom complemento do livro de testemunho dos padres, que os dois se encaixam muito bem para ensinar o que nós estamos ensinando. And I recommend the nun's book to be given to women and to nuns. E eu recomendo que esse livro sobre as freiras seja um livro usado para dar a mulheres e a freiras também. We continue with some more official teaching of the Catholic Vamos Church. continuar com mais alguns dos ensinamentos oficiais da Igreja Católica. They go so far as to say that the sacrifice of Calvary and the sacrifice of the Mass are the same single sacrifice. Eles chegam ao ponto de dizer que o sacrifício do Calvário e o sacrifício da missa são o mesmo único sacrifício. This is given in the Catechism of the Catholic Church, paragraph 1367. Isso é ensinado no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1367, que está no folheto que vocês têm. Neste divino sacrifício que se realiza na missa, este mesmo Cristo, que se ofereceu a si mesmo uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e imolado de maneira incruenta. And so they say that Christ is offered. Então eles dizem que Jesus é oferecido And they say he is contained. e que ele está contido. They hold that he is physically present. Eles defendem que ele está fisicamente presente. And they kneel down and worship the communion bread. Então eles se ajoelham e adoram a hóstia. They have many devotions where they worship the bread. Eles têm muitas devoções em que eles adoram, eles honram a hóstia. And they say that it is to receive the worship that is due to God alone. E eles dizem que aquilo é para que seja recebido por Deus a adoração que somente a Ele é devida. That is the very height of idolatry. Isso aí é o cume, é o cimo da idolatria. That a person would worship bread as if it were God. Que uma pessoa adore um pedaço de pão, a hóstia, como se fora Deus. And so we have to show them the scripture. Então nós temos que mostrar as escrituras para eles. And I ask that you memorize many of these parts of scripture. E eu peço que vocês memorizem vários desses versículos. I know that sometimes I speak to a Catholic about the Mass when I'm coming out of a supermarket. Eu sei que às vezes falo com um católico a respeito da missa quando estou, por exemplo, saindo de um supermercado. And sometimes I speak to a Catholic in the bank. E às vezes eu falo com um católico na fila de um banco. And it is only if I have memorized the text that I can speak to them. E nesse caso, é só se eu tiver memorizado esses textos bíblicos que eu estou apto para falar com eles. I appeal to you to memorize these texts Então, eu apelo a vocês, memorizem esses textos bíblicos, so you can use them in your daily life. para que vocês possam usá-los na sua vida diária. And so Hebrews chapter 9 verses 25 and 26. Então, Hebreus 9, 25 e 26 diz assim: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Please show a Catholic the qualifications of the person who offered the sacrifice. Por favor, mostre ao católico as qualificações da pessoa que se ofereceu como sacrifício. The qualities of the person offering are given in Hebrews chapter 7 verse 26. E essas qualificações nos são dadas em Hebreus 7, versículo 26, que diz: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Who fulfills that definition? Quem preenche essa definição? One person alone. Somente uma pessoa. You can show a Catholic person that Christ alone is worthy, was worthy to offer his sacrifice. Você pode mostrar claramente a um católico, através de textos como esse, que somente Jesus era digno de se oferecer como sacrifício. No man on earth is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and higher than the heavens. Nenhum homem no mundo pode ser chamado de santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores para poder se oferecer como sacrifício. You can do this gently, but it can open the mind of a precious Catholic person. Você pode fazer isso com sensibilidade, mas ao fazer isso, isso pode abrir a mente do católico para entender a verdade. And the idea of a sacrifice without blood, E a ideia de um sacrifício que não contém sangue, right through the Bible, the meaning of sacrifice is it is the shedding of blood. e através da Bíblia como um todo o significado de sacrifício está intimamente ligado com o derramamento de sangue. And so the famous principle in Hebrews chapter 9 verse 22, without the shedding of blood there is no remission. Então, o famoso princípio que nós todos conhecemos de Hebreus 9, 22, sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. I really wish to emphasize here that this is modern Catholic teaching. Eu gostaria de enfatizar aqui que isso se trata de ensinamento católico romano moderno. Modern evangelicals will tell you that present-day Catholicism has changed. É comum evangélicos modernos também dizerem para vocês que o catolicismo romano mudou. They'll tell you that the Catholic changed at Vatican Council II and that the modern Catholic is different than the old Catholic. Eles vão dizer para você que através do Concílio Vaticano II, o catolicismo romano mudou e que o católico romano moderno é diferente do católico romano antigo. All the Catholic teaching we are showing is present-day modern Catholic teaching. Todos os ensinamentos católico-romanos que nós estamos apresentando a vocês são ensinamentos católicos romanos dos dias atuais. And so with a great love you approach Christ, you approach the Catholic with the risen Christ and his one work once done. Então é importante que você aborde um católico romano com todo o amor para mostrar a obra de Jesus Cristo que foi feita uma única vez por todas. And we show them that Christ's glorious work was his and his alone. E nós mostramos para eles que a obra redentora foi de Cristo e somente dele. And we show them that the Holy Spirit tells us 7 times in Scripture that the one sacrifice was once offered. Nós vemos também, nós temos que dar atenção para o fato de que o Espírito Santo afirmou 7 vezes no Novo Testamento que esse sacrifício foi feito uma vez, uma única vez. These are the scriptures I wish you to memorize. Então, os textos bíblicos que eu gostaria que você decorasse são esses. For example, the Apostle Paul teaches Romans 6 and verse 10. Por exemplo, o apóstolo Paulo ensina em Romanos 6,10 o seguinte: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. And the Apostle Peter likewise teaches in 1 Peter chapter 3 verse 18. E o apóstolo Pedro, semelhantemente, em 1 Pedro 3,18, ensina: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. The same truth is contained 5 times in the book of Hebrews, with the conclusion in chapter 9 verse 28. A mesma verdade é contida 5 vezes no livro, na Epístola aos Hebreus, e com a conclusão em Hebreus 9, 28, que diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos,
aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. And the majesty and finality of the topic is in Christ's own words on the cross, "It is finished." E a majestade dessa verdade encontra-se na declaração que Cristo fez na própria cruz, quando ele disse: está consumado. In Scripture, the satisfaction of Christ was His and His alone. Nas Escrituras, a satisfação foi de Cristo e somente dele. He suffered for the believer to bring in everlasting righteousness. Ele sofreu pelo pecador para trazer justiça eterna ao pecador. Legally, He bore your sins and my sins in His body on the cross. Em termos legais, jurídicos, ele carregou os seus pecados e os meus pecados na cruz, so that He could give to us His perfection, His righteousness. de forma que ele pudesse dar para nós a sua perfeição, a sua justiça. This is most wonderfully explained in Jeremiah chapter 23 verse 6. E isso é maravilhosamente explicado, dito em Jeremias 23:6, que diz: Senhor, justiça nossa. Just think of that God's righteousness is your righteousness. Pare para pensar nisso. A justiça de Deus é a sua justiça. This is my favorite text in the whole Bible. Esse é o meu texto predileto na Bíblia toda. The awesome thought that Christ's righteousness is my righteousness. Aquele pensamento tremendo de que a justiça de Cristo é a minha justiça. When you pray with that certainty, you know that your prayer is with the absolute authority of Christ Jesus' righteousness. Quando você ora possuidor dessa justiça, você sabe que você está orando através da justiça de Cristo. When we pray in the name of Christ Jesus, we're praying because we stand in His righteousness. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos fazendo isso porque nós nos posicionamos na justiça de Cristo para fazê-lo. I think that this understanding is really necessary, so we come to God with absolute confidence when we pray. Eu creio que isso é sumamente importante para nós podermos chegar diante de Deus em plena confiança de sermos ouvidos. We know that no good thing exists in ourselves, Nós sabemos que nada de bom existe em nós mesmos, but we stand in Christ's righteousness, mas nós estamos firmes sobre a justiça de Cristo. so we can pray with confidence because God is our righteousness. Então nós podemos orar em plena confiança porque o Senhor é a nossa justiça. So Christ's finished work brings us forgiveness and the righteousness that is His own. Então a obra de Cristo nos traz perdão e também nos traz a justiça, que é a justiça dele. The remembrance of Christ's sacrifice is part of the communion service. Então a memória do sacrifício de Cristo é parte da ceia do Senhor. It is part of, but it is not the complete meaning of. É parte de, mas não é o sentido completo de. The Lord's communion is a communion, an intimate, affectionate communion with Him. A comunhão do Senhor é uma comunhão íntima, próxima, nossa com Ele. When Christ Jesus said, "This cup is the New Testament in my blood, do this as oft as you drink it in remembrance of me." Quando Jesus disse: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, e cada vez que você o beber, faça isso em memória de mim", It is not a mere memorial. não é um mero memorial. It is an affectionate communication with Christ Jesus in the communion service. É uma comunicação afeiçoada com Cristo Jesus em meio à ceia do Senhor. I think this is most important to understand. Eu creio que isso é de suma importância para que entendamos.
many evangelicals, in throwing out Catholic teaching, Muitos evangélicos, ao descartarem o ensino católico romano, they throw out the physical presence eles acabam jogando fora a presença física de Cristo and they ignore the spiritual presence. e acabam ignorando a presença espiritual de Cristo. As true believers, we must understand the real spiritual presence of the Lord. Então, como verdadeiros crentes no Senhor, nós precisamos entender a presença espiritual do Senhor na ceia. We discern the body of the Lord as He is spiritually present. Nós discernimos o corpo do Senhor no que Ele está espiritualmente presente na ceia. And so we have the fulfillment of the prophecy in Jeremiah 31, 33 and 34. Então nós temos o cumprimento da profecia de Jeremias, Jeremiah? Which is Jeremiah, yes. Jeremiah what? Yeah, 31, Jeremias 31, 33 to 34. 33 e 34, que diz o seguinte. Let me find it here. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, e desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. The Lord Jesus Christ is the mediator of this heritage that is ours to communicate with Him. O Senhor Jesus é o mediador desse legado, dessa herança que nos é dada. In Hebrews chapter 9, verse 15, E em Hebreus 9, 25, it says this, for this cause, diz que nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, não, 15, desculpe, 15, não 25. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. and the fulfillment of John chapter 17, verse 3. E o cumprimento de João 17:3, que diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. In the history of the church, Durante a história da igreja, we have seen in the Great Reformation time nós vimos durante a grande época da Reforma the understanding of the spiritual presence of Christ in the communion service. nós percebemos a compreensão da presença espiritual de Cristo Jesus na ceia do Senhor. In the teachings of John Calvin, it is highlighted many places. Nos ensinamentos de João Calvino, isso é salientado em várias situações diferentes. I see this as one of the sources of the real revival that was there at the time of the Reformation. Eu enxergo isso como uma das fontes do verdadeiro, genuíno reavivamento que esteve presente na época. And with many of the great Puritan writers, E muitos dos escritores puritanos, like John Owen, como João Owen, the spiritual presence of the Lord at the Lord's table is greatly emphasized. a presença espiritual do Senhor na ceia do Senhor é grandemente enfatizada. And such great Reformed writers like Thomas Manton, E escritores importantes dentre os reformadores como Thomas Manton. I think that many of us who are Reformed do not know our Reformed biblical heritage. Eu creio que muitos de nós que nos dizemos reformados não conhecemos a nossa herança reformada bíblica. I think that we must prepare really minutely and well
for the celebration of the Lord's table. Eu creio que nós precisamos nos preparar adequadamente, minuciosamente para a ceia do Senhor. We must examine our conscience Precisamos examinar a nossa consciência and come to the Lord's table with a strong desire to communicate with Him. e nos aproximarmos da mesa da ceia do Senhor com um desejo profundo de nos comunicarmos com Ele. I recommend that you write out the different topics you are going to discuss with the Lord at the Lord's table. Eu recomendo que você anote os tópicos que você vai abordar com o Senhor durante a ceia do Senhor, Because this is a time of special intimacy with Him. porque é um momento de intimidade especial com Ele, And so that we may be refreshed and drink deeply of the Spirit of Christ Jesus at the communion table. de forma que nós possamos ser refrigerados, por assim dizer, e beber profundamente da comunhão presente na ceia do Senhor. It is spiritual and not physical, É espiritual, não é físico, but it is very real. mas é muito real. It is a foretaste of the face-to-face communion we will have in heaven. É um gostinho daquele contato face a face que nós teremos com o Senhor nos céus. And the pledge of this was given by Christ Jesus. E Jesus Cristo foi quem nos ensinou isso. When He said, "Do this in remembrance of me." Quando ele disse, faze isso em memória de mim. If you study the roots of the Hebrew word remembrance, Se você estudar a raiz da palavra hebraica memória, no caso lembrança, you will see in any Greek concordance that it is a intimate fellowship with. você vai ver em qualquer concordância do grego que isso quer dizer uma comunhão íntima. And so I wish to go to 1 Corinthians chapter 10. Então eu gostaria de voltar a atenção para 1 Coríntios 10. I think this is the most important chapter to understand the intimate presence of the Lord. Eu creio que esse é o capítulo mais importante para nós entendermos a presença íntima do Senhor. The Apostle Paul uses a stark contrast. O apóstolo Paulo faz um contraste muito forte aqui. He shows the contrast between communing with devils and the real communion with Christ Jesus. Ele mostra o contraste existente entre a comunhão com demônios e a comunhão com Cristo. And so he says in 1 Corinthians chapter 10 verse 20, I would not that you have fellowship with devils. Então ele diz no versículo 20 do capítulo 10 que digo estas coisas que eles sacrificam, que é a demônios. Eu não quero que vos torneis associados a demônios. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fellowship with Satan that pagans go through is very real. A comunhão com o diabo que os pagãos vivenciam é muito verdadeira. It is absolutely forbidden. E ela é terminantemente proibida para nós. But here the Word of God contrasts that fellowship with the real fellowship of the Lord. Mas aqui a palavra de Deus contrasta esse tipo de comunhão do pagão com a nossa comunhão com o Senhor. So this is very real and intimate communication with Christ Jesus your Lord. Então se trata de uma comunicação muito real e muito íntima com Jesus Cristo, nosso Senhor. The text that is most dear to my heart is Luke chapter 22 and verse 20. O texto que é mais querido ao meu coração é Lucas 22, 20. With desire have I desired to eat this Passover with you. It's chapter 50, verse 15.
O versículo 15, primeiro Jesus dizendo: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Do you have a strong desire to have intimate union with the Lord before the Lord's table? Você tem um desejo profundo de uma comunhão íntima e espiritual com o Senhor antes da ceia do Senhor? That is our preparation on the night before the Lord's table, to build up a strong desire for communion with the Lord. Esse deve ser o nosso preparo na noite que antecede a ceia do Senhor, prepararmos-nos para uma comunhão íntima com o Senhor. We ask the Lord to fill us with a desire and a longing for Him. Nós pedimos ao Senhor que nos encha de um desejo profundo de comunhão com Ele. So when we come to the Lord's table, it was an ardent love and desire to draw from Him spiritually. De forma que quando nos achegamos à mesa do Senhor, nós tenhamos aquele desejo de sugar do Senhor tudo que podemos em termos de comunhão. And that we will be able then to worship Him in spirit and truth. E de forma que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. I really believe that this is one of the sources of true revival in the Lord. Eu creio que essa é uma das fontes do verdadeiro reavivamento diante do Senhor. If we are to see spiritual growth in our lives, I really believe that it is in preparing for the Lord's table and approaching it with utter respect. E se nós estamos determinados em ter um crescimento na nossa vida espiritual, eu creio que isso é possibilitado principalmente quando nós abordamos, nos preparamos para a ceia do Senhor de forma adequada e com o mais profundo respeito. At the Lord's table, there is fulfilled what Christ said in Matthew chapter 5 and verse 6. Na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, cumpre-se aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. My prayer for you today, A minha oração por vocês no dia de hoje, and this is also often my preparation for the Lord's table, e frequentemente também é a forma de me preparar para a mesa do Senhor, that when you and I approach the table, é que quando você e eu nos aproximamos da mesa do Senhor, our greatest desire is that which is expressed in Ephesians chapter 3 from 16 to 21. o nosso mais profundo desejo é aquele que é bem expresso em Efésios capítulo 3, versos 16 a 21. We're desiring intimate communion with the Lord so that we may share His love. Nós desejamos comunhão profunda com o Senhor para que nós possamos expressar o seu amor, And especially Christ's love for souls, e especialmente o amor de Jesus pelas almas. where Christ wept for the people in Jerusalem, Quando Jesus chorou pelas pessoas de Jerusalém, so that we could in love weep for precious Catholic people. de forma que nós possamos amar, possamos chorar por preciosas pessoas católico-romanas. So we read the words that should be our desire as we go to the table. Então nós lemos as palavras que deveriam se constituir no nosso desejo à medida que nós nos aproximamos da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amen. And that desire the Lord will fulfill at his table. E esse desejo o Senhor satisfará para nós na mesa do Senhor. In the last few minutes, I wish to change to another topic. Nesses últimos momentos que nos restam, eu gostaria de voltar a atenção para um outro assunto. Since last night's presentation, I have received very many questions. Desde a noite passada, a apresentação feita a noite passada, muitas perguntas chegaram a mim. I am deeply encouraged by how many people understood the topic of idolatry. Eu estou profundamente tocado pelo número de pessoas que entenderam bem o assunto idolatria. Some wanted a clarification of what it means not to make a figure of the divine. Alguns queriam um esclarecimento do que seria fazer uma figura, uma representação do divino. I ask that you turn in your Bibles to Deuteronomy chapter 4 and verse 12. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Deuteronômio 4, versículo 12. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgments. And you read on. Just go for 12 only, just only 12 14, 15. and 16. Okay, go back to 13. Go back to 13. Okay. Na verdade, é Deuteronômio 4, 13 até 16 que diz: Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. So the Word of God teaches us precisely what is forbidden. Então a palavra de Deus nos ensina precisamente aquilo que é proibido. God is not prohibiting art. Deus não está proibindo a arte. He is prohibiting artwork of the divine. Artwork of the divine. Ele está proibindo arte com relação ao divino. And so he said, you heard a voice, you saw no figure. O texto diz então, vocês ouviram uma voz, mas vocês não ouviram uma representação, uma figura dessa voz. So you are to make no figure, no likeness of the divine. Então vocês não devem fazer uma imagem, uma forma de representação do divino. This is what the reformers understood right through history. Isso foi o que os reformadores todos entenderam através da história. That we do not make the likeness of the divine. Que nós não fazemos nada que procure se assemelhar ao divino. We do not make pictures or likeness of the Father, Son or Holy Spirit. Nós não fazemos figuras ou representações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. When you come to teach children, quando nós estamos ensinando as crianças, we teach them that faith comes by hearing and hearing the word of God. Nós temos que ensinar as crianças que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. And we highlight the divinity of Christ Jesus. E nós salientamos a divindade de Jesus. By saying we cannot make any representation of him. Dizendo que nós não podemos fazer nada que represente a Jesus. And so the children grow up with utter respect for Christ's divinity. Então as crianças crescem com respeito pela divindade de Jesus. In all these things we give glory to God. Em tudo isso nós damos glória a Deus. And we say to him, praise, worship, honor and glory be to you now and forevermore.
Amen and amen. Então nós dizemos a Ele: louvor e glória e adoração sejam para todos sempre ao Senhor, agora e para sempre. Amém Amém. e amém.